Olá, saudações musicais, desejo que você esteja muito bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo no qual eu conversarei com você sobre assuntos relacionados à harmonia e análise musical. Darei continuidade ao nosso bate-papo sobre as funções harmônicas. Essa é a quarta parte desse nosso bate-papo. E nesse vídeo eu senti a necessidade de abri-lo, de começar a nossa conversa trazendo uma exemplificação prática do que a gente conversou nos três vídeos anteriores, acerca das três primeiras leis tonais. Então eu vou brincar um pouquinho aqui com o teclado, mas lembrando que eu não sou nem tecladista nem pianista, é mais para ilustrar um pouco do que a gente conversou, tá joia? Então, pensando na nossa primeira lei tonal, ela conta para nós que nós temos três funções principais dentro de um campo tonal. Essas três funções principais elas foram batizadas pelos graus tonais, tônica, subdominante e dominante. Logo, as três funções principais serão essas três, tônica, subdominante e dominante, e elas sozinhas, essas três funções, os três acordes construídos sobre essas funções, conseguem contemplar todas as notas de uma tonalidade, de um campo que eu estou inserido, e conseguem definir com precisão a tonalidade na qual eu estou trabalhando, na qual a obra está inserida, na qual a música que eu estou tocando foi construída, uma vez que, além de utilizar de todas as notas dessa escala, ela também funciona como uma cadência clássica, que é aquela cadência que eu tenho dominante resolvendo na tônica, mas complementada pela presença da subdominante. Subdominante, dominante e tônica. Tá joia? Então eu tenho essa informação na minha primeira lei tonal. Primeira lei tonal fala das funções principais, né? E sugere que essas funções principais dão ideia de movimento na música, sendo que a tônica é o meu repouso, a subdominante sugere um afastamento da tônica e a dominante sugere uma tensão. Olha se eu colocar a sétima, que tem um trítono. Esse trítono está falando resolve, resolve por favor. E ele resolve na tônica, né? Então eu tenho aí essas três funções principais sugerindo movimento. Tudo bem? Essa é a relação prática com a primeira lei tonal. Aí a segunda lei tonal sugere para nós que os outros acordes possuem uma relação com essas funções principais, só que é uma relação secundária. Eles não mandam mais do que as funções principais. Porém, se eu quiser expandir um pouco mais o meu discurso musical, a minha música tem 4 compassos, eu quero fazer ela com 8, sem cansar muito o ouvido, recorrentemente utilizando os mesmos acordes, eu vou e trabalho, substituo um principal por um secundário. Por exemplo, nessa sequência que eu fiz tônica, subdominante, dominante principais, eu posso, no lugar da subdominante principal, colocar uma subdominante secundária. Vou tocar o mesmo trecho 2 vezes. A primeira vez será com Fá maior, que é a subdominante principal de Dó maior, é onde o campo que eu estou brincando aqui. Na segunda vez, na hora que eu repetir, eu colocarei um Ré menor, que é a subdominante relativa. Ouça como ficará, ó. Percebe a substituição do Fá pelo Ré? Dó, Fá. Eu fiz na volta. Ré. Tudo bem? E aí observa como não mudou nada na questão das funções. Eu ainda continuo tônica que quer se afastar depois pela subdominante e que quer ser resolvido pela dominante. Porém, quando eu substituo o Fá maior pelo Ré menor, mesmo tendo a mesma função, o ouvido já tem uma percepção diferenciada, uma vez que eu mudei de acorde, mudei de tônica, mantenho a função, mas eu explorei uma função secundária.
Aqui cabem duas observações. A primeira é que quando eu falo para você subdominante secundária, há uma correção a ser feita. Não é subdominante secundária que eu estou tratando, é subdominante relativa. Tá joia? Então, no momento que eu pego o acorde de Fá maior e substituo ele por Ré menor, os dois acordes continuam com função de subdominante, só que o Fá é principal e o acorde de Ré menor é a subdominante relativa, tá bom? E a segunda observação é que o momento que eu falo, quando eu mudei a tônica, eu estou me referindo à tônica da subdominante, tá joia? Eu tenho uma principal que é Fá maior. Quando eu peguei esse mesmo acorde e coloquei uma tônica nova, ou seja, eu coloquei a nota Ré, eu transformei a minha subdominante em subdominante relativa só alterando uma tônica. Pensa lá que Fá maior tem as notinhas Fá, Lá e Dó. O Ré menor tem Ré, Fá e Lá. Eu mudei essa tônica aí, eu criei uma subdominante relativa. Não é a tônica do campo que eu estou inserido, tá bom? E aí a terceira lei tonal conta para nós que qualquer acorde perfeito maior ou perfeito menor dentro de uma tonalidade, ele pode ser antecipado por uma dominante secundária. A dominante principal é a dominante construída sobre o quinto grau da tonalidade. No nosso caso aqui, Sol maior que vai para Dó. Dó já tem uma dominante que é a principal, então ele não ganha uma secundária. Mas Sol pode ganhar uma secundária, por exemplo. Porque a nossa terceira lei tonal vai falar que qualquer acorde perfeito maior ou menor da tonalidade pode ser anunciado, isolado, individualizado por uma dominante secundária. Ou seja, a dominante secundária vai falar, olha, vem vindo outro acorde aí, não é a tônica, tá? Não é a tônica do campo tonal no qual nós estamos inseridos. Então, pensando aqui nesse trecho que eu fiz, eu vou inserir uma dominante secundária antes do meu acorde de subdominante relativo. Eu vou tocar o mesmo trecho 3 vezes. A primeira vez com funções principais, a segunda vez eu vou substituir a subdominante principal por uma relativa, como eu fiz agora há pouco, e a terceira vez eu vou anunciar essa relativa com a sua dominante secundária. Vamos ver o que acontece? Deu para perceber, embora eu tenha esbarrado numa outra tecla aqui que não fazia parte da brincadeira. Primeira vez eu fiz só principais. Na segunda vez eu substituí a subdominante principal por uma relativa. Na terceira vez eu anunciei essa subdominante relativa utilizando uma dominante secundária. Então eu saí do Dó maior, percebeu o anúncio? Ó, esse acorde de Lá maior, ele não faz parte de Dó maior, do campo de Dó maior. Só que ele está contando, ó. Vem vindo alguém aí, quem vem? O Ré menor, que daí ele faz parte do campo harmônico de Dó maior. E aí eu continuei. Percebe como um trechinho muito simples de Dó, Fá, Sol, Dó, tônica, subdominante, dominante, tônica, pode ser extremamente enriquecido pensando nessas 3 leis aí que a gente trabalhou, nessas 3 leis tonais, e pode engrandecer, enriquecer, ampliar o mesmo discurso que está só com 3 acordes, mas eu quero brincar, explorar, sem ficar repetidamente utilizando os mesmos acordes. Ou seja, imagina se eu tocasse esse trecho 3 vezes com Dó, Fá, Sol, Dó, Fá, Sol, Dó, Fá, Sol. Provavelmente ia chegar um momento que seu ouvido ia estar cansado do Dó, Fá, Sol. Ou você ia falar, nossa, está repetitivo demais, já decorei tudo. Aí eu brinco um pouquinho com essas alterações.
espero que você tenha conseguido vivenciar um pouquinho de tudo que a gente conversou nos outros vídeos agora na prática. Aí você já consegue fazer alusão, por exemplo, por que a gente tem muita música no repertório da música popular que trabalha só com essas três funções principais e coloca um ou outro acorde ali e você encontra um álbum aí de 10 músicas que ela está todas estruturadas dessa forma, que acaba não esgotando tanto, né? Então você consegue justificar agora pelas leis da harmonia uma música que você está ouvindo de algum compositor X que você gosta, e espero que você consiga brincar um pouco com isso na sua prática. E vamos dar continuidade à nossa conversa.